Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui iniciando mais um momento da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, congregação, situada aqui na Vila São José, mais precisamente na rua Padre Bento Cortês de Toledo, número 320. É sempre uma satisfação nós estarmos aqui meditando na Palavra de Deus, estarmos falando deste amor, falando desta palavra, que edifica as nossas vidas, que nos traz paz, que nos traz força, que nos traz ânimo, que nos traz alegria nesse tempo em que estamos passando, nesses momentos que estamos atravessando na face da terra. Louvando a Deus, agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua casa, pelo seu lar, pelos livramentos que Ele tem concedido a nós, a sua igreja, na face da terra. Estamos nesse trimestre estudando aí os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Comentário que nos é trazido pelo pastor Elinaldo Renovato, pastor presidente das Assembleias de Deus na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E também primeiro vice-presidente da Convenção das Assembleias de Deus, ali naquele estado. Estamos caminhando a passos largos aí, e hoje nós estamos indo para a lição de número 4, a nossa lição de número 4, e certamente será mais um momento em que nós vamos nos deleitar, nós vamos aprender, nós vamos relembrar, nós vamos nos capacitar mais desta palavra que é viva, desta palavra que é fiel, desta palavra que é verdadeira. Amém? Hoje a nossa lição de número 4, como já falamos, ela nos traz como tema, ela nos traz como tema os dons de poder. Hoje nós vamos estudar um pouco essa lição, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, sobre os dons de poder. Nós vimos semana passada aqui com o diácono Domingos, professor da classe Maranata, nós vimos sobre os dons de revelação. O que esses dons nos trazem, o que eles fazem, o que eles edificam a igreja do Senhor, porque todos os dons, irmãos, eles são para edificação pessoal, sim, mas para edificação da igreja, para edificação daqueles que ouvem, e sempre para a glória de Deus. Então nós vamos estudar hoje sobre os dons de poder, esses dons que falam da capacidade, que Deus tem de realizar aquilo que Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. Esses dons que nos revelam a onipotência desse Deus maravilhoso, desse Deus poderoso, a capacidade que Ele tem de operar coisas extraordinárias no meio do seu povo, conforme Ele quer, conforme Ele bem entende, fazer tudo para a glória dEle, para o louvor dEle. Nosso textuário, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, versículo de número 4 e 5, diz assim: a minha palavra, Paulo falando, a igreja que estava em Corinto, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então Paulo, ele escreve aquela igreja que ele tinha uma identidade tão grande com ela, e começa a dizer: olha, a minha palavra a vós não foi simplesmente palavras de conhecimento, de sabedoria humana, de conhecimento intelectual. Não, ele vai explicar: olha, foi em demonstração do Espírito e de poder, demonstração da presença, daquilo que o Espírito Santo de Deus poderia fazer na vida da igreja naqueles dias, e pode também fazer na igreja nos dias de hoje, na vida do povo de Deus nos dias de hoje, porque é através dessa demonstração de poder que a nossa fé, ela é a cada dia ativada para poder vermos as maravilhas e os milagres de Deus. Aquela mulher que estava enferma há 12 anos,
o escritor vai falar claramente, ó, e ouvindo falar de Jesus. Ela começou a ouvir falar das maravilhas de Deus, daquilo que Deus fazia, daquilo que Deus operava, daquilo que Deus transformava na vida do ser humano, e ela passou a sua fé a ser efetivada, a ser abundante na vida dela, ao ponto dela chegar e tocar na orla da roupa, da vestimenta de Cristo e ser curada. Então, a palavra, o evangelho, a pregação do evangelho, ela tem que ser no espírito e no poder, para que a fé nossa não venha se apoiar em sabedoria humana, não venha se apoiar em um mero conhecimento intelectual, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. A verdade prática, ela nos diz que os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam uma ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Capacitação especial, né? Que o Espírito Santo usa o crente, né? Os dons de poder não são para nós usarmos, é para Deus usar ele na nossa vida, para que o nome de Deus ele seja glorificado, né? Para que o nome de Deus ele seja glorificado, para que o nome de Deus ele seja exaltado a cada dia na face da terra, não é? Porque a glória é para Deus, o louvor é para Deus, a exaltação é para Deus, né? Tudo o que fazemos e o que deixamos de fazer é para Deus, não é para nós. Olha só aqui Atos, capítulo de número 19 e versículo de número 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia, não era Paulo que fazia, era Deus pelas mãos de Paulo. O grande problema que às vezes nós encontramos na caminhada, na jornada, né, é que os dons, parece que eles são nossos, é propriedade minha, é para a glória minha, é eu que estou fazendo. Mas olha só o que é que o escritor de Atos, né, o doutor Lucas vai dizer, olha, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia. Quem fazia era Deus, usando o seu servo Paulo, usando o seu vaso, o seu instrumento, que era Paulo. E Deus fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Porque Deus fazia através da vida de Paulo. E como é bom, sempre bato nessa tecla, como é bom quando nós temos a doutrina do João Batista em nossos corações. Importa que ele cresça, né? Importa que Deus cresça, importa que Jesus seja exaltado, importa que o nome de Deus seja louvado, e que eu diminua, que eu fique sempre no meu lugar, entendendo, compreendendo e vivendo, né, aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus tem reservado para mim, né? Então, Deus fazia pelas mãos de Paulo, não era Paulo, mais uma vez, recordando a história de Sansão, Sansão fazia coisas extraordinárias, mas na realidade não era Sansão que fazia, era Deus que fazia através de Sansão, e por isso que as pessoas ficavam impactadas, queriam saber qual era o segredo, que aquele moço fazia coisas extraordinárias, de força sobrenatural, não é? Por quê? Porque era Deus que fazia através de Sansão, era Deus quem sempre foi Deus que fez através de seus servos na história, sempre foi Deus usando um ser humano falível, com falhas, né? Com erros, com pecados, mas Deus sempre usando na sua obra, para mostrar o seu poder, a sua capacidade, né? Porque a sabedoria humana, né? A loucura humana, e aí a gente precisa entender isso, que a loucura humana, ela é mais sábia, a loucura de Deus, ela é mais sábia
que a sabedoria humana. Deus, ele pega as coisas que não são deste mundo para confundir as que são. Quem diria que Paulo, o perseguidor, ele se tornaria um grande instrumento nas mãos de Deus? Quem diria que aquele homem seria mudado, transformado, ao ponto de ser usado por Deus com tamanha propriedade, né? Fazendo coisas maravilhosas. Mas Paulo estava lá por quê? Porque Deus, ele é o Deus que tem todo o poder em suas mãos, é o Deus que trabalha no coração do homem, é o Deus que move o coração do homem a cada dia segundo a sua vontade, a cada dia segundo o seu querer. Bom, nós vamos aqui para a continuação da nossa lição, vamos aqui para a nossa introdução. A introdução, o nosso comentarista, ele vai dizer que o ministério terreno de Jesus, ele foi marcado por inúmeros milagres, né? Principalmente curas. Ele vai dizer que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência. Será que Jesus mudou? Será que os dons espirituais são para a igreja de hoje? No final aqui da introdução ele vai dizer, se você deseja receber, né, e usar esses dons para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque-os com fé em oração. Tá? Então, a busca desses dons, a busca e o uso desses dons sempre foi, é e sempre será para a edificação da igreja, né? Ele até ajuda aqui, né? Busque-os com fé em oração. Se esse é seu propósito, se esse é seu projeto, se essa é a sua vontade, busque esses dons, porque eles não cessaram, né? Esses dons, eles não ficaram somente para a igreja primitiva, esses dons não ficaram somente para os dias de Paulo, não, eles também são para os dias chamados hoje, né? Por quê? Porque todo o poder está nas mãos do Senhor. Mateus 28 e 18 diz assim, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, todo o poder para fazer coisas extraordinárias. E Jesus, ele está buscando instrumentos, Jesus, ele está buscando vidas, pessoas que se coloquem na brecha, pessoas que olhem e digam, eis-me aqui, né? Ele aparece lá para Isaías tem aquela visão do Senhor, e de repente ele diz, olha, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Essa pergunta, ela nunca foi tão atual como nos dias de hoje. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus, ele está buscando na face da terra homens e mulheres, vidas, seres humanos, que se deixem ser usados por ele para a glória dele, para o louvor dele, para a exaltação do nome dele. Porque ele não mudou, ele é o mesmo. Ele é o mesmo de antes da fundação do mundo, ele é o mesmo que estava na criação do mundo, ele é o mesmo que cuidou do povo de Israel, ele é o mesmo que veio ao mundo, se fez homem na pessoa de Jesus, não é? É o mesmo que morreu, ressuscitou, ele é o mesmo que está cuidando da sua igreja até hoje. Ele não mudou, todo o poder está em suas mãos. Agora, nós precisamos nos colocar, né, debaixo dessa graça, debaixo dessa presença, nos deixar usar por esse Deus maravilhoso, como diz aqui o nosso comentarista, busque-os com fé em oração, busque os dons de Deus, busque ser usado por Deus para a glória dele, para o louvor dele, para a exaltação dele, né? Nós nunca podemos esquecer isso. Paulo, né, Atos, acabamos de ler aqui, e Deus fazia coisas extraordinárias através da vida de Paulo. E Deus quer fazer através da minha vida, da sua vida. Deus quer fazer através da sua casa, do seu lar, do meu lar, da minha casa. O que nós tão somente precisamos é nos colocar na dispensação da graça desse Deus maravilhoso. É nos deixar ser usado por este Deus. É nos deixar a cada dia ser conduzido pela presença desse Deus soberano. Porque ele não mudou, ele é o mesmo.
passam os céus e a terra, né? Mas a sua palavra, os seus planos, os seus projetos, jamais vão passar, jamais vai mudar, jamais. Então que nós possamos a cada dia nos achegarmos a esse Deus maravilhoso, servindo a Ele com alegria em nossos corações, servindo a Ele com alegria em nossas vidas, em nossa mente, em nossa alma, louvando a Ele, exaltando a Ele, glorificando este Deus maravilhoso, este Deus soberano, amém? Então que você deseja receber esses dons, busque. Você deseja ser usado por este Deus maravilhoso, se coloque na dispensação, se coloque na presença dEle, deixa Ele te usar, deixa Ele trabalhar na sua vida, deixa Ele ser o Deus Todo-Poderoso a cada dia no seu andar, no seu caminhar, tá bom? Então, o ministério de Cristo, ele foi marcado por milagres extraordinários, como também a igreja primitiva no primeiro século. E esse Jesus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, a cada dia o Deus Todo-Poderoso nos céus e na terra, né? Que quer a cada dia usar a minha vida e a sua vida para a glória, para o louvor e para a exaltação do seu nome, tá bom? Nós vamos aqui falando ainda sobre os dons, né? Nós vemos fiz aqui esse quadrozinho para a gente poder analisar. Estudamos semana passada sobre os dons de revelação, mais uma vez aqui voltando a frisar com o nosso diácono, o irmão Domingos, né? Hoje nós estamos estudando os dons de poder, né? Os dons de poder, e na próxima semana nós vamos estudar os dons de elocução, tá certo? Então nós vamos estudar os dons de elocução. E mais uma vez frisando, como o irmão Domingos frisou aqui muito bem, né? A Bíblia, ela não vai nos dar, ela não vai nos trazer a classificação desses dons. Essa maneira aqui de nós visualizarmos, essa maneira aqui de nós estudarmos, é algo meramente didático, tá? Que foi criado, que foi trazido aí pelos nossos estudiosos da palavra de Deus, para nos facilitar o aprendizado da palavra do Senhor. Então nós temos aí os dons de revelação, temos os dons de poder e os dons de elocução. E os dons de revelação, como nós estudamos semana passada, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito, né? Não vou entrar aqui no que da questão, porque já nos foi trazido e muito bem pelo nosso querido diácono Domingos, semana próxima passada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre dons de poder, que são dom de fé, dom de curar e operação de milagres, né? Operação de maravilhas, e dons de elocução, que é a profecia, que é a variedade de línguas, que é a interpretação de línguas, e esse aqui nós iremos estudar na próxima semana, tá bom? Então estudamos semana passada dons de revelação, hoje nós vamos falar um pouco sobre dons de poder, e na próxima semana nós vamos falar mais um pouco de dons de elocução. Então, mais uma vez frisando, a Bíblia ela não traz a divisão desta forma, desta maneira, ela não classifica os dons assim. Paulo não classifica os dons desta maneira, mas os nossos estudiosos da Bíblia, né, e graças a Deus pela vida deles, eles fizeram essa divisão para facilitar o nosso entendimento, para facilitar a nossa compreensão da palavra do Senhor, da palavra de Deus, tá bom? Então, dando prosseguimento, agora nós vamos falar sobre o dom da fé, né? O dom da fé. E eu achei interessante que o próprio comentarista, ele faz um adendo aqui, e ele vai falar sobre o diferente tema da fé, né? A fé como firme fundamento das coisas que se esperam, né? A fé salvífica e o dom da fé, né? O firme fundamento, fé, como firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não vê, a definição lá de Hebreus 11:1. Ou seja, você acreditar, você ter convicção, sabe, de algo que você não está vendo,
de algo que você não está contemplando, de algo que não está chegando ao seu alcance nesse momento, mas que pela fé, né, pela a confiança nas promessas de Deus, você está dizendo, olha, vai acontecer. E aí o escritor aos Hebreus, se a gente prosseguir o capítulo de número 11, ele vai falar justamente sobre isso, sobre homens, sobre mulheres, que viveram na esperança do cumprimento da promessa de Deus, de ver Jesus, né, de ver Deus encarnado na terra. E esses homens passaram na terra, esses homens viveram na terra, mas eles não perderam essa fé, eles não perderam essa esperança, eles não perderam essa confiança. Eu estava me lembrando de José. José, ele morava com seus pais, é vendido, é colocado numa prisão, ele interpreta o sonho do faraó, dá o seu significado, traz uma orientação, se torna governador do Egito, a família toda vai para lá onde ele está, mas antes dele morrer, ele diz assim, olha, certamente o Senhor vos visitará e vos levará desta terra novamente para a nossa terra, para Canaã. Peço-vos uma coisa, não deixem os meus ossos aqui no Egito. Olha a fé desse homem, olha a confiança que esse homem tinha nas promessas de Deus. Ele estava morrendo, ele não contemplou, ele não viu o povo saindo do Egito, ele não viu o povo sendo liberto, ele não viu o povo retornando para Canaã, ele não experimentou, mas antes de morrer, a fé que pulsava em seu coração, a fé que estava na sua vida, estava dizendo, olha, o Senhor vai visitar vocês, é promessa dele, ele não vai deixar nós aqui para todo sempre, vai ser um tempo, e quando ele visitar, não deixe os meus ossos aqui no Egito, levem para a nossa terra. Sabe, irmão, que fé gloriosa é essa? Que fé maravilhosa, que fé que tem, sabe, que nós estamos precisando nesses dias de hoje, porque nós estamos vivendo uma promessa de uma vinda, uma promessa de um céu, uma promessa de um lar eterno, e nós não podemos desvanecer, ainda que o sol hoje não tenha brilhado para você, creia, deixe essa fé ser efetiva na sua vida, no seu ser, no seu coração, para que você possa experimentar esse cuidado de Deus e entender que há um céu de gozo, de paz, de glória para você, né? Ele vai falar também aqui sobre a questão da fé como a fé salvífica, né? Fé salvífica, é proveniente da proclamação do Evangelho. Esta fé leva-nos a receber a Cristo como Salvador. Então eu tenho uma fé que eu acredito nas promessas de Deus, mas eu tenho uma fé também que nos leva a crer no plano de redenção de Jesus Cristo, né? No plano de redenção de Deus para o ser humano, uma fé que nos leva a crer no perdão dos nossos pecados, uma fé que nos leva a receber a Cristo como Senhor das nossas vidas, uma fé que nos leva a receber a Cristo como o nosso Salvador, como aquele que tem, e somente Ele tem essa capacidade de perdoar os nossos pecados e de nos levar para o céu de gozo, né? Atos 2:40, a Bíblia diz que os discípulos, eles estavam, aleluia, eles estavam no cenáculo, buscando a Deus, buscando o batismo com o Espírito Santo, e de repente acontece, e vê um barulho muito grande, o povo vai ver o que estava acontecendo, chega até onde ele estava, aí Atos 2:40 vai dizer assim, que Pedro se levantou, né, e começou a pregar, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Aí aqui vai entrar a fé salvífica, né? De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aquelas pessoas ouviram a mensagem do Evangelho, aquelas pessoas ouviram a mensagem de salvação, a mensagem de perdão, uma mensagem de transformação,
e, sabe, aceitaram a Cristo como Senhor de suas vidas. Eles agora entenderam que somente através de Cristo eles poderiam chegar até a Deus. Eles agora estavam entendendo e compreendendo que somente através de Cristo eles teriam perdão dos seus pecados, não é? Mas ele também vem falando aqui da fé como dom, que é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a vida natural, né? Que vai além do nosso entendimento, além da nossa compreensão, né? Fazer maravilhas, fazer coisas que fogem ao cotidiano, ao dia a dia, né? Como Pedro e João, que vão lá no templo, e de repente tem um homem que está pedindo esmola. Olha, me dá uma ajuda, olha a minha situação, né? Sou coxo, não consigo andar, não consigo me locomover, né? Sou assim, estou há tantos anos aqui nessa situação. E Pedro e João, eles cheios de fé, né? Dessa fé de fazer coisas extraordinárias. O Espírito Santo capacita eles, dá a eles esse dom maravilhoso. Olham para aquele homem e dizem: olha para nós, rapaz, nós não temos o que te dar materialmente falando, mas o que nós temos, a nossa fé, né? Nós temos essa fé gloriosa de fazer coisas maravilhosas. Olha, o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele homem sai andando, aquele homem sai caminhando, porque a presença de Deus, o Espírito Santo estava na vida deles, dando essa fé de fazer coisas maravilhosas, de fazer coisas extraordinárias. E esse Deus, ele não mudou. Esse Deus, ele não mudou, ele é o mesmo, ele continua sendo o mesmo Deus nos dias de hoje, não é? Ele continua operando maravilhas. Atos, capítulo de número 20, e o versículo de número 9 até Atos 20, capítulo de número 9, vai contar que Paulo estava pregando a palavra, e aí diz assim: estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. O moço caiu da janela, morreu, o pessoal ficou angustiado. Porém Paulo, descendo, inclinou sobre ele e abraçando, disse-lhe: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Aí lá o versículo de número 12: e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Não pouco consolados. Então nós vamos ver aqui essa fé extraordinária, operando maravilhas, operando para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para o conforto dos corações, né? Para o conforto dos corações. Que nós possamos tomar cuidado, irmãos, porque tem muitas coisas por aí acontecendo nos dias de hoje. Há poucos dias, alguém postou um vídeo de uns pais correndo com uma criança dentro de um caixão, porque diz que na hora do funeral, né, alguém se dizendo pastor ligou: olha, Deus está ressuscitando essa criança. E não estava acontecendo nada, irmão, não estava ressuscitando. Sabe, brincando com os sentimentos das pessoas, brincando com a fé das pessoas. Que nós possamos tomar cuidado, porque principalmente nos dias de hoje, irmão, tem surgido tanta coisa estranha em nosso meio, no meio evangélico. No meio evangélico, a família lá era uma família evangélica, sabe, irmãos, e causou aquele alarido, causou aquela confusão, porque na realidade a criança estava morta, a criança não havia ressuscitado. Então nós precisamos, nos tempos chamados hoje, sermos crentes maduros. Por isso que eu sempre convido você, irmão, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus, vamos nos colocar no centro da vontade de Deus, aprendendo a palavra do Senhor, né? Aprendendo a palavra desse Deus maravilhoso. Então o dom da fé, então a fé como o firme fundamento, como aquilo que você crê no que não está vendo,
a fé como a fé salvífica, né, que nos leva a crer no plano de salvação, e a fé para nós fazermos algo extraordinário para a glória de Deus, a fé que o Espírito Santo coloca em nossos corações para fazermos coisas maravilhosas, né? Nós vamos ver ainda que Paulo ele nas suas andanças, né? Ele vai dizer que Atos 14:8, estando sentado em Listra, certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Então aquele homem estava ali, era enfermo, e vai dizer que ele ouviu falar Paulo, que fixando neles os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Então Paulo olhou para aquele homem e disse: rapaz, esse camarada tem fé para ser curado. E disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. Então Paulo tinha fé, o coxo também tinha fé, e juntou a fé dos dois, e ali eles agora usaram essa fé para que aquele homem fosse curado. E aí a Bíblia diz que ele saltou e andou, né? Ele saltou e andou. Então esse Deus, ele continua sendo o mesmo. O que nós precisamos é colocar essa fé em ação, o que nós precisamos é colocar a cada dia, né, esse dom da fé em prática no nosso viver. Então, o que significa fé? O comentário diz aqui que vai usar a Hebreus 11:1, né? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, né? Essa é a definição bíblica e, sabe, não precisa de uma outra definição, né? Não precisa. A fé como dom, né? Já falamos aqui, a capacidade é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. E a fé, o exemplo bíblico do dom da fé, o comentarista, a fé como dom e o exemplo bíblico do dom da fé, o comentarista nos traz aqui a lembrança, a passagem do povo de Israel pelo Egito, a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho, quando o Moisés ele fala para o povo andar, né? Fala para o povo marchar em meio àquele mar, em meio àquela situação, porque certamente o Senhor os daria livramento naquele dia. Então, essa fé, ela tem que ser abundante a cada dia na nossa vida. A fé, ela tem que estar a cada dia no meu e no seu coração. A fé, ela tem que fazer parte da vida do servo de Deus. Mas o dom da fé para coisas extraordinárias, aí Deus ele dá a cada um como ele quer, né? Como ele quer. A fé para crer nas promessas de Deus tem que estar no meu coração, né? A fé para crer no plano de salvação, ela tem que estar no meu coração. Agora, a fé para fazer coisas milagrosas, para fazer coisas extraordinárias, né? Possa ser que eu não tenha, possa ser que você não tenha, mas o que nós precisamos entender é que em tudo isso, o que tem que trazer alegria ao nosso coração é saber que o nosso nome ele está escrito no céu, né? Certa vez os discípulos chegaram tudo contentes, né? Porque oravam, os enfermos eram curados, os demônios obedeciam a ele, se sujeitavam a ele. Ao Senhor Jesus disse: olha, alegrem-se antes, pelo vosso nome está escrito no céu. Amém? Glória a Deus, aleluia por isso, né? Glória a Deus, aleluia por isso. Agora, se eu não tenho esse dom, se você não tem e quer buscar, busque a Deus, porque Ele é o dono da obra e Ele reparte os dons a cada um como Ele quer. Ele reparte os dons a cada um como Ele bem entende, para a edificação da sua igreja na face da terra. Amém? Vamos prosseguindo aqui, então, para o nosso ponto 2. Ponto 2 da nossa lição, que fala sobre os dons de curar, né? Os dons de curar. Então, os que são dons de curar, vai falar aqui o nosso comentarista, ele vai dizer que são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade, né? Qualquer tipo de enfermidade, sem exceção, sem fazer exceção, né?
Esses dons, eles são usados por Deus, eles são usados através da nossa vida, para que assim nós possamos glorificar a Deus, para que assim nós possamos louvar a Deus. Agora, precisamos entender que há coisas que Deus não quer que aconteça. Às vezes a gente ora, a gente jejua, a gente busca, mas o milagre não acontece, porque são coisas de Deus, né? São coisas desse Deus maravilhoso. Mais uma vez, voltando à história do Paulo, né, e do homem lá em Listra, que era coxo, os dois estavam com fé, os dois estavam confiantes, e ali o poder de Deus, a glória de Deus, se manifestou na vida deles. Mas nós vamos encontrar também o Eliseu, um homem que operou maravilhas, né, irmão? Um homem que caiu o machado na água, ele pega um pedaço de madeira, vai, levanta esse machado. Um homem que vieram chegar para ele, olha, tem morte na panela. Ele ia lá, orava, Deus operava, e o alimento se tornava normal para todo mundo, né? Este homem que ressuscitou o filho da viúva, da mulher da Sunamita, havia morto. Vai lá o jovem, né? O jovem de Eliseu chega, joga a capa, faz tudo e mais alguma coisa, nada acontece. Aí chega o Eliseu, ora, coloca ali o seu rosto sobre o rosto do menino, e o menino ressuscita. Mas lá em 2 Reis, capítulo de número, vamos lá, 2 Reis, capítulo de número 13, 2 Reis, capítulo de número 13, e o versículo de número 14, diz assim: e Eliseu estava doente. Olha só, Eliseu, aquele homem que chegou para Naamã e disse: vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, e o homem que era leproso ficou curado. Eliseu, e Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Então, apesar daquele homem ter feito coisas maravilhosas, ele veio a falecer, ele veio a morrer da doença com que ele estava enfermo. Ele não foi curado. Ele não foi curado. Então nós precisamos ter a graça de Deus, o discernimento de Deus, para entendermos e compreendermos os desígnios de Deus na nossa vida, o projeto de Deus, que Ele vai fazer se Ele quiser. Por quê? Porque Ele é Deus, né? Porque Ele é Deus. Aqui o nosso comentarista, ele fala sobre, no tópico 2, a redenção e as curas. Ele vai dizer que enquanto não recebermos o novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doença, estaremos sujeitos a todo tipo de enfermidade, podemos padecer dessas enfermidades, sim. Ah não, porque eu sou crente, e aí nós vamos orar, e Deus vai curar. Mas Deus pode não curar. Deus pode usar os médicos, a medicina. Falava aqui ainda no culto de quinta-feira, e trazia à memória a história do rei Ezequias, né? Que ele adoece, o profeta vai lá e diz: olha, coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás, tu não vai ficar curado. Ele coloca o seu rosto para a parede, ele ora a Deus, ele busca a Deus, Deus manda o profeta retornar, dizer que ele não vai mais morrer, e Isaías, que era profeta de Deus, não orou para curar a enfermidade. Deus disse para Isaías: olha, manda fazer uma pasta de figo, manda fazer a pasta de figo, e manda colocar a pasta em cima da ferida, e ele ficará curado. Então, irmãos, nós precisamos entender que os dons, né, que tem esse caráter sobrenatural para atuar na cura de qualquer tipo de enfermidade, às vezes possa ser que não aconteça, que Deus não queira curar, que não é propósito de Deus curar.
que não é propósito de Deus trabalhar na vida daquela pessoa para trazer a cura dela. E nós temos que aceitar. Eliseu, mais uma vez trazendo a história de Eliseu, ele era um homem que fazia maravilhas, coisas extraordinárias, mas não teve a condição de buscar a cura da sua própria enfermidade. Então os dons, enquanto estivermos aqui nesse corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doença, tá? A toda sorte de doença. A necessidade, ele vai trazer aqui agora, no tópico 3 do ponto 2, a necessidade desses dons. Ele vai dizer que no mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. Ele vai dizer que os dons de cura são manifestações do poder sobrenatural que o Espírito Santo coloca à disposição da Igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças, todas as enfermidades. Então, esses dons, os dons de curar, não é para ninguém se tornar um astro, não é para ninguém se tornar uma estrela do mundo gospel, como se fala nos dias de hoje. Não, é para que o nome de Deus ele seja exaltado, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Os dons de cura, como os demais, todos são utilizados para que o nome de Deus seja exaltado na face da terra. São manifestações do poder sobrenatural que o Espírito Santo coloca à disposição da Igreja de Cristo, para que a humanidade, ela reconheça que Deus tem esse poder. Temos irmãos aqui na igreja que foi diagnosticado com câncer, debaixo do cérebro, e que nunca fez nenhuma cirurgia e que já se passou mais de 20 anos. Mas tem irmãos também que estão com a enfermidade e que Deus ainda não curou. Deus, ele faz acepção? Não. Deus, ele é soberano nas suas decisões. Deus, ele sabe o que faz, Deus, ele sabe como agir, Deus, ele sabe como trabalhar em cada vida, em cada coração. Em cada coração. O próprio Paulo, ele chega para o Senhor, esse homem que orou pelo coxo lá e ele foi curado, ele chega para o Senhor e diz: Senhor, olha, eu tenho um espinho aqui na carne, me livra desse espinho. Não vou entrar aqui na questão do que é o espinho, Aí, isso aí não cabe aqui a nós questionarmos o que é esse espinho na carne de Paulo. Mas o Senhor vai olhar para Paulo e dizer: Paulo, a minha graça te basta. Fica com esse espinho aí, fica com esse problema, fica com essa dificuldade. Certamente não era algo bom, porque era um espinho. Imagina um espinho na carne, lhe furando, roubando a sua saúde, roubando a sua paz, a sua tranquilidade. Mas o Senhor olhou para Paulo e disse: Paulo, fica com esse espinho aí, fica tranquilo. Eu sou o maior na tua vida, a minha graça basta para você. A minha graça basta para você. Então, que nós possamos entender que os dons de cura são ações sobrenaturais do Espírito Santo na vida daqueles que o servem, na vida daqueles que o buscam, e ele age como ele quer, como ele entende, como ele acha necessário para a obra do Senhor na face da terra, tá bom? Nós vamos aqui caminhando para o nosso ponto 3 da nossa lição, que fala sobre o dom de operação de maravilhas, O dom de operação de maravilhas. Ele diz que o dom de operação de maravilhas é um dom que realiza obras extraordinárias, além do poder, além da capacidade, além do entendimento, além da força do ser humano, do ser humano. Eu fico olhando para essa situação e pensando Josué
rodeando as muralhas de Jericó. Aquele homem, ele dá 6 voltas com o seu exército ao redor das muralhas. No 7º dia ele dá mais as 6 voltas lá ao redor daquela cidade, né? E na 7ª volta eles param, olham para aquela cidade e começam a gritar. Uma muralha, irmão. Experimenta, né? Talvez você ache que pode. Experimenta chegar na parede da casa onde você mora e gritar, ver se acontece alguma coisa. Mas aquela muralha, né, que era uma muralha larga, uma muralha onde, dizem os nossos estudiosos, daria para passar um carro facilmente, uma carruagem facilmente, uma pela outra, em cima dessas muralhas. Nós vamos ver que aquelas muralhas vêm ao chão. Aquelas muralhas, elas desabam. Aquelas muralhas se tornam em ruínas. Por quê? Porque Deus, ele agiu ali de uma forma extraordinária. Porque Deus, ele usou ali a capacidade, usou a fé, usou o dom na vida de Josué para crer em algo impossível. Eles não dispararam uma flecha, eles não jogaram uma pedra, eles não pegaram um estilingue, né, não, eles apenas gritaram, e aquelas muralhas vieram abaixo. Aquelas muralhas, elas chegaram ao chão, porque foi Deus quem fez na vida do povo de Israel. E eu acho interessante que eles destroem aquela cidade, eles veem aquela cidade ir à ruína, né? E tem uma outra cidade muito menor para ser conquistada, chamada Ai. E diz a Bíblia que eles olham para aquela cidade, eles menosprezam aquela cidade, porque acham a cidade pequena, e manda para lá um certo efetivo, dizendo, gente, se a gente destruir o Jericó, Ai vai ser fichinha para nós. Eles se esqueceram que na realidade não foi Ai, não foi eles que destruíram Jericó, foi o Deus que opera maravilhas que estava à frente deles. Aí diz a Bíblia que eles vão enfrentar Ai e sofrem uma grande perca naquele dia, porque a confiança deles em si não podia fazer nada. O que fez Jericó ser derrotada foi a obra extraordinária de Deus na vida daqueles homens, que usou Josué, a confiança de Josué, o entendimento de Josué, para derrubar aquelas muralhas. Então nós precisamos tomar cuidado, né? Porque a operação de maravilhas é Deus quem faz na nossa vida, é Deus quem opera através de nós, coisas extraordinárias, que às vezes a gente até mesmo se surpreende, né? Mas como é que isso aconteceu? Foi Deus que fez, meu irmão, foi Deus que operou, foi Deus que colocou em prática na sua vida, foi Deus quem colocou em prática no seu dia a dia, no seu cotidiano, amém? Exemplos bíblicos, né? Ele vem trazendo aqui, aí ele vai falar sobre o ministério terreno de Cristo, das maravilhas que Jesus operou, né? Controlou a natureza, ressuscitou a filha da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, morto há 4 dias. Então ele está dizendo aqui que para Deus nada é impossível, irmãos. Para o Senhor nada é impossível. As coisas possíveis são para nós fazermos. As coisas possíveis são para nós realizarmos. Aquilo que é impossível para nós, aí sim, está nas mãos do Senhor, né? A nossa condição de resolver as coisas, de resolver determinadas situações, ela tem um limite, mas para Deus não há limite. Tudo é possível ao que crê, porque Deus é quem realiza, porque Deus é quem faz, né? E eu acho interessante que o centurião ele vai buscar
a Jesus pela cura do seu servo, mas e Jesus vai destacar a fé dele, né? Jesus vai dizer, olha, nem em Israel encontrei tamanha fé, mas ele não tinha a fé de operar aquela maravilha, ele tinha uma fé de crer, ele tinha uma fé de acreditar naquilo que os seus olhos não estavam vendo, né? Que próprio Jesus vai destacar, que nem em Israel ele tinha visto tamanha fé, mas ele não tinha fé para orar, né? A sua fé não alcançava a condição da operação de maravilhas, do dom de cura, para orar pelo seu enfermo e ele ser curado, e ele ser restaurado. A sua fé era extraordinária para buscar a Jesus, para ir até o mestre e dizer, mestre, olha, uma palavra só tua basta e o meu servo ele ficará curado. E o meu servo ele ficará curado. Mas a sua fé, e aí a gente tem aqui um exemplo bem claro para as nossas vidas, da atuação do Espírito Santo na vida dos seus servos, né? Uma fé para acreditar no impossível de Deus, mas ele não tinha fé para orar pelo seu servo e ele ser curado. Ele tinha fé para acreditar que uma palavra de Jesus era suficiente para curar o seu servo, mas ele não tinha a fé necessária para orar na sua casa e repreender aquele mal em nome de Jesus. Ele não tinha esse dom de operar maravilhas sobre a sua vida. Então aqui a gente vê essa distinção. Então esse dom de maravilhas, né, esse dom de poder que Deus concede ao ser humano para fazer coisas extraordinárias. E aí o nosso escritor, ele vai trazer um ensinamento bem interessante, e ele vai dizer a diferença do dom de cura para o dom de maravilhas, para o dom de operação de milagres. É que o dom de cura, possa ser que o enfermo ele não seja curado na hora. Você vai estar orando, vai estar abençoando, e pela sua fé aquela pessoa vai ser curada. O de operação de maravilhas, o evento vai acontecer na hora, no momento. Você vai orar e as coisas vão acontecer, o enfermo vai ser curado, né? Algo extraordinário vai se realizar, tá bom? Ele vem falando aqui para nós finalizarmos, né? Para nós finalizarmos sobre distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo, de acordo com a sua soberana vontade, é Deus. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor e não o homem, né? E não o homem. Então, nós precisamos tomar cuidado para nós não termos verdadeiros ídolos, né? Dentro das nossas igrejas. A glória sempre será para Deus. Então, o crente, ele diz aqui que ele não tem essa autorização, não, eu determino. Quem somos nós para determinar alguma coisa? Não, eu exijo que você seja curado, né? Eu decreto agora a saúde sobre a sua vida, né? Quem somos nós para fazer esse decreto? Quem opera não somos nós, quem opera é Deus, através da nossa vida. Mais uma vez, voltando à história de Paulo, e Deus, através da vida de Paulo, fazia coisas extraordinárias. E esse Deus quer continuar fazendo coisas extraordinárias através da nossa vida. Nossa responsabilidade é orar, pedindo a cura, né? Pedindo a cura. Quem sara, e é de acordo com a vontade dele, é Deus, não somos nós, né? Ele fala aqui sobre Marcos 16, 18, diz assim, olha, e esses sinais seguirão os que crerem em meu nome,
expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas é em nome de Jesus. A autoridade não é da minha palavra, a autoridade não é do meu intelecto, não é da minha posição eclesiástica, não é da minha posição de servo de Deus. A autoridade é de Deus. Jesus está dizendo, em meu nome. Em meu nome. E aí a gente precisa ter muito cuidado, porque Ele mesmo vai dizer, o Senhor Jesus, que naquele dia muitos virão e dirão, Senhor, mas em Teu nome nós oramos, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós repreendemos os demônios, em Teu nome nós curamos. Ele vai dizer, olha, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o que vivemos, o que somos, o que temos e o que fazemos, é tudo segundo a graça e a misericórdia de Deus, para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a exaltação deste Deus maravilhoso. Amém? Então, quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não é o homem, não é o Alcides, não é o José, não é o Antônio, não é a Maria, não é a Francisca, não, é o Senhor, é Ele que opera, é Ele que opera todas essas coisas. É Ele que opera o milagre, é Ele que opera a cura, é Ele que opera as maravilhas, as coisas extraordinárias na vida do ser humano. É Ele usando os seus servos na face da terra, como Ele bem quer, como Ele bem entende. Tá bom? Nós vamos aqui para a nossa conclusão, que ele diz que Deus pode conceder aos seus servos o dom de fé, dons de curar, e dons de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça, sempre de acordo com o seu querer, sempre de acordo com aquilo que Ele entende que é o melhor para a sua igreja. Se hoje esses dons eles não estão de uma maneira tão visíveis no meio da igreja, é porque falta a mim, falta a você buscar de Deus, esses dons, e Ele vai conceder, mas segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo aquilo que é para a edificação da sua casa, para a edificação da sua igreja. Às vezes eu me preocupo porque nos nossos templos hoje, a gente quer ir, mas quer ver alguém se levantar, trazer uma profecia, falar diretamente conosco. Mas precisamos ser maduros e entendermos que Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E aquilo que Ele já falou no nosso coração é suficiente para nós vivermos a nossa fé. Abraão, em meio a toda a sua caminhada com Deus, chamado de o pai da fé, a Bíblia vai registrar 4 vezes Deus falando com Abraão. Deus dialogando com Abraão. 4 vezes. E se nós formos ver, ele passou o quê? 100 anos, viveu 175 anos, 100 anos ele viveu essa experiência com Deus. 4 vezes. Então precisamos sermos maduros no tempo chamado hoje, para não sermos levados por qualquer ensinamento, mas estarmos sempre sustentados, vivendo a palavra de Deus, vivendo o projeto de Deus, vivendo aquilo que Deus ele tem reservado para mim e para você. Deixamos aqui o nosso grande abraço, que as bênçãos de Deus sejam a cada dia sobre a sua vida e que o Senhor te abençoe a cada dia abundantemente na face da terra e que nós possamos sermos despertados por Deus para buscarmos os seus dons, naquilo que Ele acha que é necessário para a sua igreja nos dias de hoje. Não aquilo que eu quero, não aquilo que eu almejo, não, mas aquilo que for necessário para a edificação da sua igreja e para a glória do nome dEle, nos tempos tão difíceis que estamos passando. Um grande abraço, na paz e no amor de Cristo.